Tudo bem com você? Você vê todo dia gráficos dos casos de Covid. Vou mostrar então dois gráficos com os dados do estado de São Paulo. Qual desses dois gráficos está correto? Este ou este? Esses dados foram retirados do site oficial do governo do estado de São Paulo no dia 2 de outubro de 2020. Os dados são dos casos acumulados desde o dia 26 de fevereiro até o dia 1º de outubro de 2020. O link está na descrição do vídeo. Esse vídeo não faz nenhum juízo de valor em relação aos dados da doença e gestão de saúde. O vídeo trata tão somente da criação e da interpretação gráfica dos dados oficiais. Eu sou o professor Vlamir e espero que você aprenda muito com este material. O correto é esse gráfico verde, que mostra os números subindo mais devagar no início e continua crescendo até agora quase como uma reta, crescendo um pouco mais lento nos últimos dias? Ou o gráfico correto é este, que mostra uma rápida aceleração no início que vai diminuindo e parece chegar numa estabilidade agora? E o que você pensaria se eu lhe dissesse que os dois gráficos estão corretos, que os dois gráficos estão mostrando os mesmos números? Como assim? É que o gráfico azul mostra os números numa escala linear e o gráfico verde mostra os números em uma escala logarítmica. Vamos entender o que é a escala linear e o que é uma escala logarítmica. Assista esse vídeo até o final porque eu vou falar o que é cada escala, por que e para que a escala logarítmica, como ler e interpretar cada um desses gráficos, quando você for fazer seu gráfico, qual escala deve usar e como fazer para configurar a escala logarítmica no Excel. Não deixe de marcar o seu gostei nesse vídeo. Vamos primeiro olhar a escala linear. Quase todos os gráficos que vemos são feitos nessa escala, ela é mais intuitiva. Observe esses gráficos. Qualquer lugar do gráfico, 100 unidades tem o mesmo tamanho. Veja agora esses gráficos na escala logarítmica. Observe o espaço ocupado pelas primeiras 100 unidades, onde o gráfico mostra de 1 a 100, e compare com o espaço ocupado para as próximas 100 unidades. Conforme o número aumenta, o espaço ocupado no gráfico por 100 unidades fica cada vez menor. Antes de continuar, eu quero dizer que não é errado usar a escala logarítmica. O importante é saber ler o gráfico, interpretar o gráfico e saber quando utilizar a escala logarítmica. Vamos continuar estudando as escalas. Vamos comparar os gráficos com escala linear e com escala logarítmica. Sempre que eu mostrar os dois gráficos, eu vou mostrar a escala linear à esquerda e a escala logarítmica à direita. Pense na seguinte regra. Na escala linear, dobrar o valor vai aumentar o gráfico em 100%, o dobro do valor. Na escala logarítmica, dobrar o valor vai aumentar o gráfico em mais ou menos 30% apenas. Dobrar o tamanho do gráfico na escala linear diz que o valor dobrou 2 vezes o que era, mas dobrar o tamanho do gráfico na escala logarítmica diz que o valor aumentou 10 vezes. Se um valor tem um crescimento constante, na escala linear ele fica representado como uma reta. Já na escala logarítmica, conforme o valor vai se acumulando, conforme o número vai ficando maior, o gráfico vai parecendo mais plano. Agora imagine representar algum fenômeno que tenha um crescimento exponencial. Quer dizer, o normal é ele aumentar de 10 em 10 vezes. Na escala linear, ele vai ficar exponencial, crescendo muito rapidamente. Já na escala logarítmica, ele vai aparecer como uma reta. Por isso que a escala logarítmica é boa para representar fenômenos exponenciais. Para ler e interpretar um gráfico na escala logarítmica, é preciso treino. Vamos entender por que utilizar um gráfico na escala logarítmica. A escala logarítmica permite uma faixa dinâmica muito grande. Explicando isso no próprio gráfico da Covid no estado de São Paulo. A escala logarítmica mostra um zoom ampliando os pequenos números, permitindo ver melhor as variações, ao mesmo tempo que também destaca os números grandes. Se a gente for analisar apenas o gráfico linear, as variações enquanto os números são pequenos não são perceptíveis. Se você aumentar a escala para ver os pequenos números, os valores grandes estourariam a escala. Observe como no gráfico linear, ajustando para mostrar até os 100 mil casos, dá a impressão que não aconteceu nada até meados de abril, o que não é a realidade. Na escala logarítmica, esses valores já estão ressaltados e continua mostrando também os valores altos.
mas eu tenho que saber interpretar isto. Uma vantagem inerente da escala logarítmica é destacar as variações percentuais. Olha, nos gráficos da imagem, os valores tiveram uma variação de 30%. Na escala linear, a variação de 30% quando o valor era pequeno é praticamente imperceptível, e quando o valor é grande, ela é bem exagerada. Já na escala logarítmica, a variação de 30% é representada com o mesmo tamanho, não importa no valor baixo ou no valor alto. Mas olha só, é importante saber que 30% em 100 é muito diferente do que variar 30% em 7.500. Resumindo, um gráfico logarítmico pode ser mais útil se você quer destacar a variação percentual e não o número absoluto, o número em si. Diversos fenômenos têm uma característica notadamente exponencial e assim podem ser melhor representados em um gráfico com escala logarítmica. Muitas vezes essa escala é utilizada para gráficos de crescimento, inclusive em biologia, para brilho aparente de estrelas, para a sensibilidade dos nossos sentidos. É bom saber também que a ciência e a tecnologia também utilizam algumas medidas já na escala logarítmica. É o caso de decibéis. Para comparar potência, a gente está acostumado a ouvir decibéis como comparação da potência do som. É o caso também da escala Richter para a energia dos terremotos. Olha só como isso funciona igual aos gráficos. Um terremoto com 7 graus Richter não é só um pouquinho maior que um terremoto de 6 graus Richter. Cada grau Richter representa uma energia 10 vezes maior. Então, um terremoto com 7 graus Richter libera 10 vezes mais energia que um terremoto com 6 graus Richter. E um terremoto com 8 graus Richter libera 100 vezes a energia de um terremoto com 6 graus. E como faço para ler e interpretar um gráfico? Olha, um gráfico não deve ser construído para se olhar cada detalhe. A sua imagem, a sua impressão deveria bastar para interpretar o que ele representa. Mas como um leitor crítico, eu costumo refletir sobre o conteúdo de qualquer material que eu leio, inclusive quando leio gráficos. Então eu sempre confiro as letras miúdas dos gráficos. Em especial, eu aprendi a sempre conferir a escala dos gráficos que vou ler e verificar se o gráfico me parece coerente. Confundir a escala linear com escala logarítmica não é a única armadilha. Por exemplo, são comuns desenhar em gráficos cujo eixo vertical não inicia do zero e é preciso muito cuidado para interpretar corretamente. Gráficos com efeitos visuais, com efeitos 3D e com outros acessórios também podem confundir e atrapalhar a interpretação. Seja um leitor crítico dos seus textos e seja também um leitor crítico dos gráficos. E na hora de fazer um gráfico, você deve usar a escala logarítmica? Bom, você deve conhecer o público que vai ler o seu gráfico. Se seu público é de especialistas já acostumados com gráficos na escala logarítmica, vá em frente, só deixa destacada a escala. Mas se seu público é amplo, você tem duas situações. No geral, dê preferência à escala linear, o público terá mais facilidade para interpretar. Mas se a escala logarítmica representa muito melhor o fenômeno que você quer mostrar, eu recomendo muito que você conte a história completa. Usando aquela metáfora, mostre uma árvore, mas mostre também a floresta. Ou seja, mostre os dois gráficos lado a lado. Isso vai permitir uma melhor interpretação dos dados e, finalmente, uma melhor decisão por quem ler o gráfico. Afinal, fazer um gráfico é contar uma história para alguém decidir alguma ação. Um gráfico não vale apenas por seu rigor matemático, isso é só o começo. Um gráfico vale pela impressão que ele vai causar para reconhecer corretamente o fenômeno e permitir uma decisão correta e isenta da realidade. Um gráfico vale por causar a interpretação correta dos dados, permitir uma decisão correta e isenta da realidade. Assim concluindo, é justificável o uso de gráfico na escala logarítmica para uso dos especialistas. Para uma divulgação ampla, seria mais acertado mostrar ambos os gráficos, na minha opinião. Mais do que isso, eu mostraria também um terceiro gráfico, mostrando a variação de uma semana em relação à outra. Esses três gráficos me contariam uma história bem melhor. Escala linear, escala logarítmica e a variação semana a semana. Se isso ficar confuso, eu daria preferência ao gráfico linear. Isso vai ficar muito grande? Vai ficar caro reproduzir isso? Talvez. Mas qual é o custo de uma desinformação, de uma interpretação errada?
Para usar a escala logarítmica no Excel, depois de fazer o gráfico, clique com o botão direito do mouse na escala. Na janela de configuração, basta marcar escala logarítmica, como está mostrado nas imagens, tanto para o Excel 2019 quanto para o Excel 2010. Você pode também escolher a base do logaritmo da escala. O que eu representei aqui sempre foi com logaritmos de base 10. Eventualmente, outra base pode ser utilizada. Compartilhe esse vídeo com as pessoas próximas de você para todos saberem interpretar a realidade em um gráfico. Cuide bem de você e de quem você ama. Use máscaras, lave as mãos, tome todos os cuidados. E inscreva-se no canal para continuar aprendendo a fazer e interpretar gráficos. Obrigado e até mais!